Nós estamos agora aí já na linha, né, com o Sargento Greis, né, o Jalmas Greis, o Sargento Greis, ex-gestor de Defesa Social de Conceição da Barra e ex-coordenador municipal da Defesa Civil, né, o Greis, ele tá sempre aqui com a gente, né, quando solicitado. Já estamos com ele na linha. Bom dia, Sargento Greis. Bom dia, Toninho. Como é que vai, meu amigo? Tudo na paz, meu irmão. Tudo na paz de Deus. E você, a família? Estamos aqui, graças a Deus, tudo bem, né, Toninho? Levando a vida aqui, mas na fé de Deus e sempre na esperança que dias melhores virão, né? Amém, né, Greis? A gente tem que estar sempre contrito a Deus e pedindo aí a sua proteção. Quando nós precisamos, né, assim, diariamente da proteção divina, que quando não é uma coisa é outra, e essa vida aqui nós somos lapidados para a vida eterna, né? Como que você analisa esse período de chuva e as consequências dela para o Espírito Santo, especialmente aqui para a nossa cidade de Conceição da Barra e os municípios aqui do norte, Sargento? Ô, Toninho, eu avalio com muita preocupação, porque eu me reporto a 2013, né? Final daquele ano, início de 2014, quando nós tivemos aqui no estado aquele período de chuvas torrenciais, que encerraram aí com 22 mortes, né, pessoas, e diversas edificações foram destruídas, rodovias também. Enfim, foi um dano muito grande que nós tivemos naquele ano lá, levando em consideração aí, principalmente as perdas de vida. E agora eu vejo um quadro não como aquele, mas que inspira muito cuidado e muita atenção por parte da população e também principalmente das autoridades, né? Porque a gente está vendo aí que a previsão é de que vai continuar chovendo, precipitação aí sempre acima de 50 milímetros, e isso é muito complicado porque nós já estamos com um terreno bastante encharcado, né? Alô? Toninho? Ei, alô? Ok. Então essa é a primeira avaliação que eu faço, Toninho, no momento. Inicialmente, quais seriam, assim, as orientações, Sargento, que com a sua experiência, né, o senhor transmite aos moradores nesse período? E também, quais são os procedimentos padrões, né, das nossas autoridades, o que deve ser feito? Como você pode nos orientar aí? Ô, Toninho, primeiramente, a gente, quando está no período de estiagem, a gente deve se preparar para o período chuvoso, né? E partindo aí das autoridades, tem importantes ações que são realizadas e que elas podem mitigar muito bem o período chuvoso. Uma delas é você manter a limpeza aí dos bueiros, né, o popular boca de lobo, fazendo com que eu retire todo aquele resíduo que fica ali dentro das manilhas, para que quando vem o período chuvoso a água possa se escoar e não causar esses grandes transtornos de alagamento que causam aí. Outra coisa é a seguinte, é a população também, né, quando vai fazer suas construções, muito cuidado com o resíduo, não colocar ele na rua por tempo prolongado, porque a própria chuva leva para dentro do bueiro também. Areia, né? Areia, inclusive até o vento também leva areia para dentro do bueiro. Então essa questão de alagamento, ela está muito relacionada a esse entupimento da rede pluvial aí. Outra coisa importante também é quando vai se fazer uma obra de pavimentação, né? Recomendação é que você faça primeiro a rede pluvial antes de você fazer o calçamento da via. Porque se você calçar a via sem rede pluvial, quando vier o período chuvoso, você vai automaticamente jogar essa água para dentro das residências e aí vai causar esse transtorno todo aí. Então a minha recomendação é isso aí, é que as autoridades planejem ações em tempo de estiagem, fazendo ações preventivas para que mitigue esse período chuvoso. E a população que ela tome muito cuidado em resíduo, até mesmo lixo caseiro, colocando lixo na rua fora do horário da passagem do caminhão. A chuva vem, leva isso para dentro do bueiro também.
Então, essa é uma medida muito importante para que eu deixo como orientação a todos. Muito bem, seu Grace. Aqui é o Wilson Oliveira, prazer falar com o senhor, um homem experiente nessa questão da defesa civil, e esse momento é um momento bastante delicado no nosso estado, na Bahia também, com muitas cidades em estado de emergência, Linhares passando por uma situação difícil. O senhor falou aí de uma situação que no sábado passado nós estávamos aqui conversando com o prefeito Bruno, lá de Pedro Canário, e ele falando das providências que ele está tomando em relação à limpeza do escoamento das bocas de lobo, retirando areia e buscando meios legais de acionar o cidadão que despreocupadamente joga entulhos, deixa no meio da rua e depois reclama. O senhor se lembra das reclamações dos moradores ali da Vila dos Pescadores, especialmente da rua São Lucas, que inundava, depois deixou de inundar e agora voltou a inundar novamente, porque as pessoas vivem registrando aí situações difíceis de casas alagadas ali na São Lucas, na sede do município. Coisas que têm acontecido em outros lugares, não é? Então, assim, seria bom reforçar a necessidade do cidadão participar desse processo, né? Porque, no final das contas, o prejudicado é ele, não é? Perfeitamente isso. A população ela tem um papel muito importante, né, no momento que se vai fazer a prevenção aí. Então, eu volto a dizer, quando nós estamos no período de estiagem, vamos ficar atentos aí a esse procedimento de construções, resíduos na rua, material de construção, entendeu? Mesmo lixo caseiro, tudo isso que possa ir para dentro da boca de lobo, né, e acabar provocando aí o entupimento do manejamento da rede pluvial. Então a população tem realmente uma participação muito importante nisso aí, mas é importante também frisar, né, esse procedimento por parte das autoridades, que tem ações que não competem à população, até porque ela não tem meios financeiros nem técnicos para poder fazer esse tipo de coisa, que são as limpezas, né, de todas as redes pluviais, né, os mananciais, as afluentes, né, principalmente aí ruas onde você tem efluente passando por ali, fazer a limpeza das margens dela, para fazer com que a água, quando vier em quantidade, ela escorra naturalmente e não vá para dentro das edificações. Muito bem, eu não sei se o senhor chegou a ouvir aqui o apelo, a informação dada pelo Cosmão, pelo ex-vereador Cosme, que está aqui presente conosco, falando da queda da fiação aqui em Braço do Rio. Quando a gente fala em defesa civil, não se fala apenas em desabrigados por causa da chuva, não é, o senhor Grace? Tem essa questão também, não é? Os fios ali podem ocasionar graves acidentes, na é verdade? Perfeitamente, Wilson. Eu, quando era coordenador da Defesa Civil do município, eu fiz uma parceria com a Excelsior EDP exatamente para a gente voltar toda a atenção para essa questão da rede elétrica. O senhor ter uma ideia, antes dessa parceria que eu fiz com eles, quando tinha algum procedimento aqui no município, por exemplo, uma troca de postes, uma remoção de postes, por questões de risco ou não, a prefeitura tinha que pagar uma taxa à Excelsior para que ela fizesse esse serviço. Assim que nós fizemos essa parceria, lógico, quando se fala em parceria, cada um faz a sua parte, né? Então a Defesa Civil tinha uma parte importante em conversar com a população as questões relativas à Excelsior. Não podia virar atrito entre ali aquelas partes. Então essa era a nossa parte. E a parte deles, então, era resolver o problema. Aí eles passaram a fazer todo esse trabalho a custo zero. Então, quando a gente detectava um porte em situação irregular, eu fazia um documento, um laudo para eles, né? Eles vinham imediatamente no local, faziam uma avaliação e, de acordo com o grau de risco, a ação deles era rápida, né? Então a gente tinha essa parceria aí, e eu não sei como é que anda isso hoje, né, porque eu não estou mais lá, mas é uma parceria importante, porque o Cosme está falando aí dessa questão do poste aí, rede elétrica, isso é realmente muito perigoso.
né? Eu soltei aí um acidente grave aí envolvendo pessoas por uma questão que a solução está na responsabilidade das autoridades, né? É só fazer o acionamento da forma que tem que ser feito, né? No meu caso aqui, eu fiz com eles a parceria, né? Então, eu acho que é importante que fiquem atentos a isso aí. A Defesa Civil, ela existe exatamente para isso. É para ela receber os questionamentos da população, ir ao local, identificar o problema, avaliar se ele é da competência da Defesa Civil. Se for, ela toma ação imediata. Se não for, ela encaminha o problema para o setor de responsabilidade. Enfim, ela tem que dar um encaminhamento para o problema. Muito bem, senhor Greis. Para encerrar aqui das minhas perguntas, eu me recordo que quando o senhor foi gestor da Defesa Civil, o senhor mencionou muito a questão da erosão do rio Cricaré e principalmente o prejuízo que isso já estava causando aos moradores das Meleiras e Barreiras, ali no novo distrito do Cricaré. Evidentemente, com essas chuvas, e a gente observa que na semana passada teve um dia que Conceição da Barra teve 97 milímetros de chuva, que dá quase 1 metro, né? Não é alguma coisa nesse sentido, de chuva. Ou seja, isso deve ter causado um impacto muito grande ali nas Meleiras e Barreiras, principalmente naquela estrada que margeia o rio, não é? O rio deve ter enchido bastante. Eu me lembro que naquela enchente passada houve pessoas desabrigadas na beira do rio, né? Houve uma situação bastante complicada. O senhor tem acompanhado aquela situação ali, senhor Greis? Não, senhor, depois que eu deixei a Defesa Civil, eu não tenho acompanhado mais assunto, até para que não fique parecendo que eu estou me ingerindo em questões que não são hoje da minha competência, né? Mas eu tenho a dizer o seguinte: esse processo erosivo que ataca o município de Conceição da Barra foi foco principal do meu trabalho, tanto assim que o senhor lembra que eu fui homenageado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que reconheceu o trabalho que eu estava fazendo aqui no município, referente aos registros de processos, de laudos, enfim, tudo que se relacionava a esse processo erosivo. E essa questão do rio Cricaré aí é uma questão muito séria, senhor Wilson, porque ela, além de envolver essa questão do processo erosivo aí, ela acaba afetando diretamente os moradores das áreas ribeirinhas, né? Eu digo até que, se não houver uma providência por parte do Estado ou da União, o futuro dessas comunidades será a extinção. Porque do jeito que está aquela erosão que estava em 2020, quando eu estava ainda na Defesa Civil, o estágio que ela estava, ela indicava que aquele local ali, aquela região de ribeirinha ali, ia virar uma desertificação. Porque tanto na época do período de chuvoso, né, que são as enchentes, quanto na época da estiagem, a erosão trabalhava do mesmo jeito, porque a erosão está relacionada à salinização da água do rio, que acaba matando a raiz da vegetação que está à margem do rio. Como a margem do rio é um terreno arenoso, aquele terreno começa a escorregar, a vegetação começa a ir para dentro do rio, e ali vai até atingir as residências, como já tem, né? Tinha casa lá que já tinha desabado em virtude disso aí. E também, né, senhor Wilson, uma coisa que é importante frisar aqui: aqueles moradores ali, o rio, para eles, além de ser uma fonte, né, de vida, de água e tudo mais, é uma fonte também de renda. As famílias viviam e vivem em função da produção do rio, né? E com a salinização, isso foi afetado gravemente. Nós temos famílias lá que perderam aí, tinha renda aí em torno de R$2.500 a R$3.000 por mês, advinda da pesca do rio, passou a reduzir isso aí a R$500, R$600, e passou a viver também de ajuda do pai aposentado, da mãe aposentada, para poder cuidar dos filhos. Então, quando se fala hoje em erosão do rio Cricaré, né, principalmente do rio Cricaré, se fala aí em vidas, se fala aí em coisa muito séria. E eu fico um pouco meio triste, né? Porque depois que eu saí da Defesa Civil, eu realmente não vejo ninguém mais alavancar esse assunto, tratar disso na questão política, da forma e da responsabilidade com que deve ser, até porque, né, uma coisa é certa, a gente só costuma lembrar das coisas quando está vivendo os efeitos dela, né? Então, eu acredito que
alguém precisa tomar novamente pé daquela situação, ver como é que está. Eu deixei vários processos, inclusive o senhor está falando da estrada aí, né? Eu lembro muito bem, ficou lá na prefeitura pronto um decreto emergencial emitido pela prefeitura através de um processo da Defesa Civil para se fazer uma intervenção emergencial ali. O município iria fazer essa intervenção com recursos próprios na época, mas infelizmente os acontecimentos não permitiram que isso viesse a ser realidade, mas ficou tudo pronto, de formas que o senhor abordou um assunto aí, eu estou prolongando um pouco mais aqui, porque eu acredito que seja hoje um dos assuntos mais sérios que nós devemos tratar nessa região aqui, porque quando eu falo de Ipicaré, falo em abastecimento de água potável em São Mateus, em Conceição da Barra, em vidas de milhares de famílias que vivem à margem daquele rio ali, famílias de comunidades tradicionais. Ok, Sargento Greis, André Oliveira aqui também para fazer uma pergunta para o senhor e agradecer também o atendimento aí à nossa equipe para esclarecimentos importantes, né, o público ouvinte internauta aqui da Rede Barcos de Comunicação. E nós estamos agora nos comunicando com o norte do estado, né, a população também que acompanha por meio da Rede Barcos de Comunicação as nossas emissoras em outras cidades aqui do estado e também do Brasil e até do mundo. Então, é uma oportunidade até da gente esclarecer. A gente está vendo aí alguns municípios em situações muito delicadas, como São Mateus, por exemplo, problema de alagamento, especialmente em Guriri, tem também barreiras ali na região ribeirinha, né, da Avenida Cricaré. Vemos outros municípios também com problemas de enchentes e devido até à situação da BR-101, com esse tráfego desviado para algumas áreas mais urbanas, também tem aquele problema de pontes que não estão conseguindo, né, suportar aí o peso e o tráfego fora do comum. Enfim, os municípios vão tendo também os seus problemas que os gestores precisam resolver. Quais são aqueles casos ou os elementos que precisam, por exemplo, caracterizar ou embasar a decretação de um estado de emergência, um estado de calamidade pública, e em que esses instrumentos na gestão podem contribuir no momento desse para que sejam agilizados aí os procedimentos por parte das prefeituras, Sargento Greis? Bem, André, primeiro é um prazer falar com um amigo, né? A questão da decretação de medidas de anormalidade, que é a situação de emergência e o estado de calamidade pública, eles estão enquadrados na Lei 12.608, de abril de 2012. Lei que implantou no país a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, as defesas civis, elas devem acompanhar esses acontecimentos, né, esses eventos todos, fazer avaliações, juntar documentos, laudos, né, comprovando os danos que elas estão causando à população. E aí a própria Defesa Civil, seguindo a legislação da qual ela deve ter conhecimento, ela analisa se o fato é situação de emergência ou estado de calamidade pública. Eu digo a você que hoje, nesse momento que nós estamos falando aqui, pelo que eu acompanho aqui através da Defesa Civil Estadual, porque eu não sou mais o coordenador da Defesa Civil, mas eu tenho contato em tempo real com ela, com a Defesa Civil Estadual e também com todos os municípios, porque eu faço parte de um grupo de WhatsApp de todos os coordenadores do Estado. Então, esse momento agora eu vejo aí que vários municípios já estão declarando situação de emergência, né? Eu não vi ainda nenhum decretar estado de calamidade pública. Mas aqui mesmo na nossa região, por exemplo, você falou uma situação aí, o distrito de Guriri, no meu entendimento ali, cabe sim até mesmo um estado de calamidade pública, porque é uma situação que a gente vê gravíssima. E de vez em quando saem notícias que vão fazer obra, que vão resolver, que tem projeto em andamento, que tem licitação, e a gente não vê nada acontecer de real. Então, é preciso que a Defesa Civil lá de São Mateus, eu acredito muito nela, até porque a colega que é a coordenadora lá é muito competente, você entendeu? Conheço ela fez cursos comigo. Eu acredito que ela esteja lá com a equipe dela acompanhando essa situação e com certeza orientando as autoridades que caminho seguir. Só que é preciso dizer que a Defesa Civil ela não faz projeto. A Defesa Civil não solicita liberação de recursos para obras
estruturante. A Defesa Civil ela solicita apoio emergencial, socorro assistencial. O que ela faz é o seguinte: ela cria fator jurídico especial para que as autoridades possam realizar as obras estruturantes para resolver as questões da comunidade. Então dizer, não pode fazer uma obra ali porque o meio ambiente não permite. Se a Defesa Civil foi ao local, constatou que a obra é necessária para proteger a vida ou o patrimônio, ela então faz o seu procedimento, faz o seu enquadramento, e a partir daquele momento, então, essa questão de licença ambiental e muito mais passa a ser em segundo plano, porque a Defesa Civil tem essa prioridade de criar um fator jurídico especial para que a população não continue mergulhada em problemas de todo tipo e cada vez sofrendo mais. Então eu acredito que nesse momento agora, vários municípios já têm condições de fazer aí as suas declarações de emergência e quem sabe até alguns fazer até a decretação de estado de calamidade pública. Por exemplo, o sul do estado está muito grave, nós temos diversas vias interrompidas, né, várias cidades alagadas. Aqui no norte mesmo nós temos João Neiva ali com problema sério, Santa Teresa com vários deslizamentos. A situação um pouco mais salutar está aqui na nossa região, né? Norte aqui, desse lado nosso aqui. Sem contar ali São Mateus, a situação está grave ali com aquela situação da ladeira ali da Avenida Cricaré, né? Então a minha fala é essa aí: a Defesa Civil ela está aí exatamente para criar as condições para que essas obras possam ser realizadas. Você está no Bate-Papo com Toninho de Deus. Estamos aqui entrevistando o ex-gestor de Defesa Civil Social de Conceição da Barra e ex-coordenador do município da Defesa Civil, o nosso amigo Sargento Greis. Sargento Greis, para finalizar, esse é um período atípico de chuvas, em quantidade poucas vezes constatada na nossa região, né? Em anos aí mais recentes. O senhor tem dados sobre os índices pluviométricos e a previsão de chuva ainda para esse período? Perfeitamente, Toninho. A previsão que eu tenho aqui, aliás, o resultado que eu tenho aqui é que o município de Conceição da Barra já recebeu aí nos últimos 10, 12 dias uma média aí de 400 milímetros de chuva, né? Para você ter uma ideia, só nas últimas 48 horas aí já foram 110 milímetros. Isso é um volume equivalente aí a 3, 4 meses de chuva em situação normal. Então essa chuva caiu toda nesse período aí. Mas nós temos um município aí que já recebeu aí 400, 500 milímetros de chuva, entendeu? Situação muito grave. E a tendência é que essa situação perdure aí até amanhã, né, domingo. A partir de amanhã ela começa a dissipar. Então hoje ainda pode ter chuvas isoladas em alguma região do estado, de média e até mesmo de grande intensidade, mas para a nossa região aqui, Conceição da Barra, não tem essa previsão para hoje não. Poderá chover sim, mas não chuva em grande intensidade. E eu quero aproveitar aqui, Toninho, também, já que nós vamos finalizar, e passar informação importante aqui à população. À vontade. Nesse momento, o estado tem 2.449 pessoas desalojadas, 2.449 desalojados, 641 pessoas desabrigadas, e a situação de trânsito no estado está muito complicada, porque a BR-101, como você sabe, né, ela está interditada totalmente em 2 pontos. Então quem está aqui em Conceição da Barra, Pedro Canal, essa região de Pinheiros aqui, que for para a Vitória, deverá usar aquela pista de Nova Venécia, São Gabriel, Colatina, sentido Vitória. Porém, o que eu passo aqui a quem está nos ouvindo agora é o seguinte: muito cuidado, porque aquela pista deve estar um bom gestionamento de trânsito, porque todos os veículos que estão circulando estão direcionando para aquela pista lá. O correto mesmo é dizer à população que nesse momento, devido à gravidade da situação, o correto é evitar fazer qualquer tipo de viagem. Se não for uma viagem para atender um problema de saúde, uma viagem emergencial, adie essa viagem até passar esse período chuvoso aí, acredito lá para a semana que vem, né, no final da semana tudo deve estar normalizado, inclusive a liberação da BR-101 pela previsão da EC-101. Então nesse momento agora a minha orientação também é essa: evite fazer qualquer viagem, vamos fazer a nossa parte nesse momento.